Olá, bem-vindas e bem-vindas a mais uma palestra do Seminário Saúde da Mulher. Sou Alessandra Zacarias, bióloga formada em Ayurveda pela Escola de Ayurveda de Porto Alegre. Atualmente sigo na escola fazendo o curso de extensão. Atuo como terapeuta Ayurveda, fazendo consultas online no momento da pandemia. E tem uma linha de produtos ayurvédicos chamada Champala. Aqui está meu Instagram, ale_zaka, e Champala para quem quiser acompanhar mais de perto o meu trabalho. Gostaria de começar fazendo uma saudação a Dhanvantari. Dhanvantari é um deva da medicina, do Ayurveda. Ele carrega em uma das mãos os escritos, a sabedoria do Ayurveda, uma planta representando a medicina, uma concha que dentro guarda o Om, o início do universo, né, o início de tudo, e um vaso que dentro tem Amrita, que é o néctar da vida, a essência da vida. Então, um minuto. Om Shri Dhanvantariye Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Então, a palestra de hoje é Saúde da Mulher pelo Ayurveda. Gostaria de agradecer Luana Lemos pelo convite e pela organização do evento, assim como a Clifops. A Ayurveda é uma ciência médica originada na Índia há mais de 5.000 anos atrás. Dizem 7, 5.000 anos. Uma ciência, um sistema de conhecimento complexo e abrangente, que a princípio era passado de guru para discípulo, mas que foi registrado e até hoje a gente tem bons e clássicos registros que a gente chama de Grande Trindade, que são 3 livros clássicos. São Samhitas, Charaka Samhita, que foi um grande sábio, Sushruta Samhita, que também é o nome de um grande acharya, né, um grande vaidya, um médico, um sábio, e Ashtanga Hridayam, que seria o mais novinho deles, de 2.000 mais ou menos anos atrás, que foi escrito por Vagbhata. Tudo isso foi escrito numa língua muito especial, chamada sânscrito. Uma língua que antes poderia ser falada, mas que parou de ser falada. Chegou um dia um mestre, Patanjali, e disse: vamos parar de falar sânscrito para que seja uma língua que dizem que veio do mundo celestial, seja uma língua que não sofra mudanças, porque a língua oral, ela sofre mudanças, né? Ela acompanha a história de um povo. Então, o sânscrito, ele se preservou como uma língua que veio do mundo celestial, dos deuses, das deusas, digamos. Ok, mas esse sânscrito é escrito no alfabeto Devanagari, que é esse alfabeto que a gente está vendo no slide. Então, aqui a gente tem a Ayurveda escrito em Devanagari, para vocês verem mais ou menos como que é. E embaixo, um exemplo de como era feito esses registros há muitos anos atrás. Ok, vamos lá, Alessandra. Voltando ao Ayurveda, o que significa etimologicamente Ayurveda?
Ayus, vem Ayu, na verdade, vem da raiz Ayus, que é vida. E Veda, uma palavra talvez conhecida, significa conhecimento. Né? A gente já ouviu falar talvez dos Vedas, a palestra sobre yoga talvez fale um pouco dos Vedas, né? Vedanta, etc. O Ayurveda, enquanto uma ciência médica que veio da Índia, na Índia hoje ainda é bem forte e bem sistematizada e firmada enquanto medicina. Existe o Ministério da Saúde, a Ayush, que contempla o Ayurveda enquanto medicina. Existem hospitais, existem faculdades de medicina de Ayurveda. E aqui, no Ocidente, como que vem chegando? Cada vez mais a gente está se aproximando, né, do Ayurveda, ele está tomando um pouco mais de corpo aqui, mas ainda a gente ainda está caminhando, né, para essa construção e consolidação do Ayurveda. O que eu vejo assim de diferença na forma de ver a medicina do Ayurveda e da ciência médica moderna? O Ayurveda se preocupa com a causa da doença, que a gente chama de reto. O reto seria exatamente essa causa, de onde vem, por que a pessoa chegou a esse desequilíbrio, né? E não só ao sintoma. Por exemplo, eu tenho dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça. Exemplo hipotético. A pessoa tem dor de cabeça. E aí a gente pensa, ah, ok, dor de cabeça é um sintoma, é algo que causa uma dor, então vamos eliminar essa dor. Então vamos tomar um remédio para a dor de cabeça. O Ayurveda não pensa assim. O Ayurveda, o Ayurveda pensa, né? Como o Ayurveda é uma entidade, assim. Para o Ayurveda, a gente precisa procurar, a gente precisa fazer uma anamnese completa, precisa, a gente precisa ter bastante conhecimento, né, a partir dos clássicos que eu comentei, os Samhitas, para que a gente consiga chegar a esse reto, a causa da dor de cabeça. Ah, então eu descobri, perguntando como a pessoa vive, que o que ela faz, etc., que ela tem dor de cabeça porque ela dorme pouco ou porque ela come tal coisa junto com tal coisa. Então vamos eliminar isso, essa causa, para que a pessoa não siga fazendo e tendo aquele desequilíbrio como consequência sempre, certo? Uma outra coisa que eu acho também muito incrível é que cada indivíduo é um indivíduo, então não existe a tratar a dor de cabeça. Existe tratar a dor de cabeça da Alessandra, que não existe. Tratar a dor de cabeça sua, dele, dela, etc. Existe tratar o indivíduo, a pessoa. Bom, e como que no nosso imaginário coletivo, assim, no nosso imaginário enquanto Ocidente, a gente vê o Ayurveda. A gente tem muito uma imagem assim, né? E a gente já ouviu falar bastante que o Ayurveda é a ciência da longevidade e a ciência da beleza, né? Super promotora da beleza, do bem-estar, da saúde, da longa vida. Sim, é verdade. Por essas coisas que eu acabei de comentar, né, que a gente não trata só os sintomas, a gente não trata só a doença, e sim a causa. Eliminando isso, você vai promovendo mais saúde. O Ayurveda tem dois objetivos bem claros que estão também escritos nos Samhitas.
Promover, continuar, dar continuidade à saúde da pessoa saudável. E 2, curar a doença da pessoa que está em desequilíbrio e promover a saúde nessa pessoa. Então, continuar com a saúde e promover a saúde. Como o Ayurveda faz isso? Quais são os métodos? Alessandra, quero fazer uma consulta com você. Como que vai ser? O que você vai fazer comigo? O Ayurveda traz, né, esse imaginário de comidas, temperos, massalas, especiarias, óleo, passar muito óleo e tal. É isso que vai acontecer comigo na consulta? De certa forma, sim e não. Nesse slide, a gente tem exemplos de algumas terapias. Por exemplo, a gente tem uma massagem nos pés, que poderia ser uma bianga, né? Tem óleo na maca. Então, pode ser uma terapia corporal com uma bianga, por exemplo, mas também tem pó, então pode ser também uma uduátana. Tem uma terapia que é o óleo caindo na cabeça, né, que seria um Shirodhara. Então, sim, existem todas essas terapias corporais e também existe toda a relação com a comida. É um exemplo de alguma terapia, uma bianga, provavelmente, né? Promovendo a beleza, a saúde e o bem-estar. Então, como que a gente trabalha? Né? A partir de 3 princípios pilares, que seria a Hara, que é alimentação. Isso mesmo, a alimentação é uma base importantíssima para a promoção da saúde. Então, se você faz uma consulta ayurvédica, você vai contar, né, para o profissional o que você come, como que você come, como é essa rotina alimentar, e ele vai avaliar e te trazer orientações a respeito para te ajudar na saúde. Vihara, estilo de vida. Então, que horas você acorda, como você acorda, o que você faz, se você faz exercício, como está seu sono. E não só essa rotina mesmo propriamente dita prática, mas também como você se posiciona em relação aos seus sentimentos, às suas emoções, como você se posiciona em relação ao mundo, aos seus relacionamentos. Então, uma boa conduta, né, uma conduta adequada também faz parte do Ayurveda, tá? Oushada, medicamento, podemos traduzir assim. O que seria? Um alecrim, por exemplo, né, da foto. Plantas. Para o Ayurveda, tudo que existe no planeta ou no universo pode ser medicamento. Tanto no reino animal, vegetal, mineral, tudo absolutamente. Todas as substâncias podem se tornar possíveis de trazerem benefício para a saúde, assim como malefício, né? Já diz o ditado, a diferença do veneno e do medicamento é a dose. Sim. Então, o Ayurveda pode sim trabalhar com medicamentos, claro que não são medicamentos como a gente está habituado, são diferentes formas, diferentes modos de preparação, e claro, tudo a partir da natureza, mas que passam também por processos. Um chá é um processo, né? Claro. E as terapias corporais, né? Como a gente falou anteriormente, a bianga,
que é passar óleo no corpo, o Shirodara que a gente viu, que é o fluxo contínuo de óleo na cabeça, o Shiro Abhyanga, que seria a massagem também com óleo na cabeça. Enfim, temos várias e várias. Não dá pra gente falar aqui que não é tanto o foco. Ok, entendi. Então, sim, mais ou menos o que seria fazer uma consulta ayurvédica e como seria os possíveis desenrolar de tratamentos, etc., de orientações. Agora vamos falar um pouco dos princípios de como seria o pensamento fisiológico dentro do Ayurveda. Existe uma coisa muitíssimo importante chamada Agni, que literalmente do sânscrito é fogo, que pra gente simboliza nosso fogo digestivo, certo? Então, assim, esse fogo é algo de extrema importância da gente estar sempre cuidando, porque esse fogo é o que nos mantém vivos. Se o nosso Agni apaga, a gente não consegue digerir mais nada. Se a gente não consegue digerir mais nada, a gente não consegue estar vivo com corpo. E o que a gente digere? Tudo, né? Por isso é tão importante, porque o Agni é o que nos possibilita de digerir tanto o alimento que a gente come, o arroz, feijão que vai para nossa barriga, o Agni tá lá, o Jataragni, o Agni do ventre, como o que a gente está escutando agora, com a Alessandra falando, assistindo a palestra, assistindo o seminário, a gente está digerindo. Uma música que a gente escuta, a gente está digerindo a partir dos nossos órgãos do sentido, né? Os nossos 5 órgãos do sentido, mais a mente. O que a gente passa na pele, por isso também as terapias corporais fazem tanto sentido, né? Porque a pele é nosso maior órgão e a partir dela a gente digere muita coisa. Então a gente pode muito usar a pele enquanto veículo de tratamento, né? Não precisa ser só tomando alguma coisa, pode ser passando na pele. Por isso é tão importante a gente prestar muita atenção no que a gente passa na pele, o que a gente usa para lavar o cabelo, o que a gente passa enquanto cosmético, maquiagem, etc. Né? Passar cremes. Ao invés de passar creme, vamos passar óleos, né? Que a gente digere. Tem também um ditado, assim, uma coisa que a gente escuta falar do Ayurveda, que é a gente só pode passar na pele aquilo que a gente come. E isso é muito legal, porque é uma forma da gente estar fazendo essas escolhas. Sim, isso faz muito sentido, né? Porque a gente está comendo com a pele. Então a gente realmente precisa só passar na pele que a gente vai comer. Então, se a gente pegar um químicozão lá, aquele sabonete, aquele creme, comeria aquilo? Não? Então vamos tentar trazer coisas mais da cozinha para o banheiro, o máximo possível. Ok, voltando aqui, né, pro Agni. A gente é o que a gente digere. A gente não é o que a gente come, como dizem por aí. A gente quase é o que a gente come, mas a gente é o que a gente digere. Porque não adianta só comer. Não adianta só a gente comer bem, a gente comer fruta, verdura, a gente não comer nada de ultraprocessado. A gente precisa digerir isso. E para digerir isso, Agni bom. Então, o Agni é um pilar assim muito importante para nossa saúde, para a gente estar observando, para a gente saber que ele existe e cuidar bem dele, amar muito nosso Agni. Como eu falei, o nosso Agni amplamente, não só aqui no nosso ventre, mas porque a gente
tem, na verdade, 13 agnes, né? Que são os agnes também dos tecidos, os agnes dos elementos, o butagni. A gente vai chegar lá. Então, o Agni também trabalha no metabolismo e na absorção como um todo. Assim. Mas principalmente, vamos cuidar do que a gente escuta, né? Então, se a gente tem um momento de tristeza, uma briga, por exemplo, uma discussão, na hora do almoço, vamos tentar não ter, vamos tentar ter refeições com mais harmonia, com mais paz, dar uma respirada antes de começar a se alimentar, né? Dar 3 respiradas profundas, já não chegar com aquela energia do corre-corre do dia a dia e sentar e já colocando, vamos parar, agradecer o alimento, enfim, nada de muito religioso que eu tô falando, mas sim de tempos mesmo, né? De forma de estar recebendo o alimento, de como o seu corpo está. Então, assim, quem é de rezo faz o rezo, mas quem não é também dá aquele tempinho, agradece o alimento e tem esse tempo de respirar, né? Para que o alimento chegue e o seu Agni esteja preparado para ele. Porque se você está num processo de corre-corre, ou numa discussão, ou num momento de tristeza, ou numa super euforia, o seu Agni ele não vai estar lá concentradinho, ele vai estar disperso, digerindo outras coisas. Então, por isso, às vezes, a gente tá triste. Então, ok, mais uma coisa aqui pra gente estar falando antes de chegar no nosso assunto propriamente dito, né? Nessa introdução super superficial que a gente tá fazendo aqui do Ayurveda. Uma coisa bem importante de estar falando é sobre os Panchamahabhutas. O que são Panchamahabhutas? Pancha é 5, Maha grande, Bhuta são elementos. Então, são os 5 grandes elementos que existem na Terra, no universo, e que a partir deles tudo existe. A partir das diversas, inúmeras combinações infinitas que esses 5 elementos fazem tudo no nosso planeta enquanto vida se manifesta. Akash seria a primeira coisa que existiu. O silêncio que ninguém ouviu, não, o som que ninguém ouviu. O Akash seria um espaço para que os outros elementos se manifestem. Assim, não tem uma tradução propriamente dita. Mas é isso, o Akashi, ele é infinito, incontável, ilimitado, é o que possibilita a manifestação dos outros 4 elementos, 4 butagens. Vaio é o ar, o movimento, o vento. Jala Mahabhuta, aqui tá numa ordem engraçada, é água, Agni, o fogo, como a gente falou, e Prithvi, a terra. Não a terra como o planeta que tá no desenho, mas a terra, né? Terra mesmo, solo. Ok? Então tá, a partir disso, então, dessa combinação, como a combinação desses 5 Panchamahabhutas, desses 5 Mahabhutas, forma tudo, forma também os sabores, que são os rasos. Então, para o Ayurveda é bem importante a gente pensar nesses 6 sabores, porque eles vão... a partir disso, a gente pode trabalhar muitas coisas, né? De equilíbrio e desequilíbrio. Então, quais são eles? Madura doce, o sabor doce. O sabor doce ele vem da terra com a água. A terra junto com a água forma o sabor doce. Que traz nutrição, estrutura, né? Imagina os atributos da terra e da água. Amla, que seria azedo, ácido, terra e fogo.
Então, terra também traz nutrição, né? O fogo traz um calor. Lavana, que seria salgado, água mais fogo. Uma... Eu sempre imagino o mar aqui, fogo, sal. Catu, que é picante, o ar e o sal. Faz muito sentido, né? Ser picante. Tita, que é o amargo. Acaxe com vaio. Então, acaxe com ar. Assim, seco, né? Frio, amargo. Cachaia, que seria o astringente, que é a terra e o vento. Seca bastante, né? Pesa um pouco também. Então tá, outra coisa super importante, que também tá muito no nosso imaginário aqui no Ocidente, quando a gente fala Ayurveda, vem na nossa cabeça, é o sistema Tridosha. Ou seja, Vata, Pitta e Kapha. Quem já ouviu falar nisso? Sim, Vata, Pitta e Kapha são entidades fisiológicas. É realmente a base para a gente entender a fisiologia na perspectiva do Ayurveda, certo? Então, o que são os doshas? Nos clássicos, dosha é aquilo que vicia. Ou seja, ele tem uma tendência a se desequilibrar. Que bom, né? Mas, quando ele está em equilíbrio, ele traz, pra gente o equilíbrio, obviamente, ele traz estrutura, ele traz, eles, na verdade, né? Os doshas, eles trazem estrutura, nutrição, saúde, vida, tudo isso. Ok, mas eles vão sempre estar nessa tendência a se desequilibrar. Todas as pessoas têm os três doshas, porque eles são entidades fisiológicas, eles têm funções dentro do nosso corpo. Vaio tem a função de movimento. Pita, deixa eu ver o próximo aqui. É melhor falar com esse daqui. Então, o que é o Vata? É a união daqueles elementos que a gente acabou de falar, né? O Akash, que aqui tá éter, mas não. Akash com o vento, com o ar. Forma o Vata. Pita, fogo e água. Kapha, terra e água. Certo? Então, no nosso corpo, como que eles vão estar trabalhando? Quais são as funções? Se o Vata é o ar, é o vento, a gente pensa que ele tem a função do movimento. Ele é o dosha que carrega os outros doshas. Pitta e Kapha não se movimentam sem o Vata. O Vata é o grande responsável. E o Vata também é o grande responsável pela maioria dos desequilíbrios. Como ele tem esse poder de movimentar, de levar, né? Ele, enfim, ele é muito importante. Todos são muito importantes, obviamente, mas ele é responsável pela maior parte das duas. Pita é responsável pela nossa digestão, né? A gente viu que o fogo digestivo, então, sim, está associado à pita o metabolismo, a função metabólica. E capa tem a função de estrutura, né? A terra e a água. Então, o que é a terra e a água? Como é que a gente vê esses elementos? O que a gente pode achar de atributo de qualidade? É oleoso, é frio, é parado, denso. Pita é leve, é quente, é meio líquido, assim, né? O vata é seco, é leve, é frio.
E esses doshas, eles estão representados no nosso corpo em lugares, né? Eles têm como se fossem sítios, locais, mais de função, assim, né? Eles estão representados na nossa vida e eles estão representados no dia. Então vamos lá, um por um. No nosso corpo, a parte de cima e sempre começa com capa e termina com vata. Então, capa é o começo, pita é o meio e vata é o fim do nosso corpo. Então, capa está na parte de cima, né, responsável pelo nosso pulmão, coração, lá. Pita, ou a parte do ventre, né, no estômago, parte digestiva aqui. E vata mais os nossos intestinos, principalmente no intestino grosso, no cólon. Vata, então, também está no final da vida. Então, a partir dos 60 anos, a gente entra na idade vata. No meio da vida, da adolescência, mais ou menos, né, 16 anos, aos 60, a gente está no nosso momento pita, de atividade, né? Momento de trabalhar, ganhar vida, essa coisa bem fogo, assim. E na nossa infância, a gente nasce capa e fica capa até a adolescência, porque é um momento que a gente precisa de crescimento, de nutrição, de estrutura. Então, tudo isso é função de capa. E no dia, a gente tem os momentos do dia representados pelos doshas, começando a hora que o sol nasce, 6 horas da manhã. A gente começa um horário capa. Um horário de mais preguicinha, de mais letargia, de não tanto apetite, né? O nosso Agni não tá super poderoso, porque o Kapha não proporciona isso, né? Ele é parado, lento, então o nosso Agni fica assim, ele é frio, né? Denso, então não é um momento de muito Agni, de muito poder digestivo. Então não é aquela hora para fazer aquele banquetão, não é o momento de como dizem, a principal refeição do dia. Quebra de paradigmas aqui, né? A melhor refeição, mais importante do dia é o café da manhã, pro Ayurveda não tanto. É uma delícia, eu sei. Mas é uma hora que a gente não tá tão assim, né, para isso. Então é o momento de fazer exercício, né? Acordar cedo, a melhor hora para fazer exercício é quando a gente acorda, né? Então acorda, é o momento para estar fazendo atividades dinâmicas, né? Não ficar paradão. Então não é hora de ficar dormindo nem ficar comendo. Hora boa para estudar, para fazer exercício, para ativar, né? Daí a gente entra com sol a pino, mais ou menos, né? Das 10 às 2, o meio do dia, que é o momento pita. Como a gente falou, né? Pita tá no meio de tudo. E aí a gente tá com ótimo Agni, então é um ótimo momento para estar almoçando. Por isso que a gente fala sobre quando a gente vai orientar as pessoas de rotina de alimentação, é muito importante que a gente coma nesse horário, né? Das 10 às 2, como depois já não vai estar com acne tão legal. Então é o momento de fazer a maior refeição do dia, o momento que a gente está mais equilibrado e receptivo para comidas pesadas, para comer aquele madura raça que a gente falou, né? O sabor doce. Então, o que é sabor doce? Não é açúcar, não é guloseima, não é chiclete, balinha, sei lá. É raízes, carnes, leguminosas. São essas comidas de mais nutrição. Leite, queijo, etc. Não tô dizendo que é para comer leite e queijo no almoço, tá? Só tô dando exemplo. Mas no almoço a gente vai comer leguminosas, né? Que são muito importantes. Cereais, que também tem predominância de sabor doce. Daí a gente vai, das 2 às 6, né? No momento da tarde, a gente vai para o horário Vata, que é aquele horário que a gente tá no movimento, a gente não tá com tanto Agni, mas a gente tem, né?
fomes meio aleatórias, assim, porque o Vata nunca é muito certinho, assim, ele é oscilante, né? Então, às vezes a gente tem fome, às vezes a gente não tem. É um momento de atividades mais intelectuais, criativa, porque o Vata, ele é muito criativo, né? Então, não tá um momento muito bom para fazer exercício físico, porque o exercício físico, tudo que é movimento, ele aumenta o Vata, né? Então, a gente não quer chegar logo ali naquela idade e Vata, então a gente vai sempre estar tentando cuidar, assim, do Vata, né? Para tentar diminuir, segurar ele, cuidar dele direitinho. Então, não é o momento ideal para exercício, é o momento de fazer atividades mais mentais, assim, né? E depois que o sol se põe, a gente entra novamente no horário Kapha, que daí é o momento para a gente estar cuidando do nosso sono, a gente está começando a desligar os eletrônicos, começando a ficar mais calmo, tomar chazinhos, se cuidar, fazer uma massagem no pé, uma automassagem, um escalda-pés, né? Um relaxamento, ler um bom livro. Então é um momento de ir se tranquilizando para chegar e dormir, né? Para chegar a hora do sono, que deve ser antes de chegar, que deve ser nesse horário Kapha, né? Que tem que ser antes de voltar ao horário Pitta, que é das 10 às 2 da noite. Das 10 às 2 da noite, se a gente fica acordado, quem já aconteceu isso? Tipo, tá morrendo de sono, aí não dorme até as 10, aí das 10 já fica ligadão, assim, e perde o sono, né? Porque a gente entrou nesse horário de atividade, de mais atividade metabólica, daí a gente começa a ter aquelas fomes de noite, assim, o ataque da geladeira. E é muito, muito importante que esse horário a gente esteja dormindo, porque é um horário de atividade metabólica, é uma hora que a gente vai estar digerindo tudo aquilo do dia, né? Tantas emoções como a comida mesmo. Por isso é importante a gente não estar dormindo de pancinha cheia, porque a gente vai ter que estar fazendo um outro tipo de digestão, a digestão fina, né? O metabolismo de absorção dos nutrientes, as questões hormonais, né? Vão estar superativas, vamos estar produzindo os nossos cocôzinhos. Então, daí a gente precisa estar dormindo até as 10, assim. Eu sei que o mundo de hoje não permite muito isso, mas a gente pode ir tentando chegar nesse equilíbrio, assim, né? E aí, das 2 às 6, a gente entra novamente no horário Vata, que é um momento que o nosso sono já não tá mais tão pesado, né? Já tá um sono mais leve. Quando a gente tem insônia, normalmente a gente acorda esse horário, né? 2, 3. É a hora de acordar, né? Não 2, 3. Mas enquanto a gente está ainda no horário Vata, a gente vai estar melhor para estar fazendo as nossas excreções, né? Então, se a gente acorda antes do sol, se a gente acorda ainda no horário Vata, a gente vai ter um dia muito mais produtivo, porque a gente vai acordar nesse momento tchan, assim, Vata, cheio de movimento, de criatividade, de potencial, assim, né? Então é muito bom. No Samhitas, novamente, trazendo aqui, né, os clássicos, tá ela dizendo que se uma pessoa quer ter uma vida protegida de longevidade, uma protegida de longevidade não, uma vida protegida e com longevidade, é preciso que ela acorde em Brahma Muhurta. O que é isso? É um horário muito auspicioso, que seria acho que 49 minutos, mais ou menos, antes do sol. 48, 49 minutos antes do sol nascer. Que seriam de 2 murtas, que eu não lembro agora muito bem quanto que é os minutos de murta. É um tipo de... uma unidade de medida de tempo, né? E aí esse horário é um horário de contato com o Brahma, né? Que é o absoluto. Então é um momento de muitas pessoas para meditação, para você estar em silêncio, para você estar organizando o seu dia, organizando suas metas, né? O que você quer
tá conseguindo e atingindo, né? Quanto objetivo e etc. Então, vocês verem, né, que os doshas, eles realmente, eles têm muito poder, assim, eles estão em tudo, assim, né? Legal, aí então a gente tem o Vata, o Pitta e o Kapha, e em cada um deles a gente tem 5 subdoshas. A gente tem os 5 subdoshas de Kapha, de Pitta e de Vata. A gente não vai entrar muito nisso, porque eu acho que não dá tempo, assim, não é muito o objetivo de agora, mas é muito importante a gente falar dos de Vata, né? Que a gente vai chegar lá, no porquê. Então, Vata tem o Pranavayu, né? Que seria essa parte mais responsável pelo pensamento, pela respiração, por trazer esse prana mesmo, né? Que é essa energia vital, assim. O Dana, que seria o movimento ascendente, né? De dentro para fora, assim, de baixo para cima, que seria fala, eructações, Samana Vayu, que seria no nosso estômago, né? Responsável pelo movimentinho, assim, pelo estômago tá ajudando, né? Junto na digestão, junto com os outros subdoshas de Pitta e Kapha. Viana, que é um movimento de dentro para fora, assim, né? Circulação, sistema nervoso, etc. E o Apana vai. Lembrem-se, Apana vai. Esse é o importante para o aqui e agora. O Apanavaio é o subdosha de vata responsável pelo movimento de cima para baixo, certo? Então, o que a gente faz no nosso corpo que a gente precisa do movimento de cima para baixo? Cocô, xixi, orgasmo, ejaculação, menstruação, parto. Ok, gente? Ok. Então agora a gente vai falar sobre dados. Também é uma parte importante de fisiologia aqui do Ayurveda. O que são dados? Dados são os tecidos, a gente pode traduzir como tecidos do nosso corpo, certo? A gente tem 7 dados. Quais são eles? Rasa dato é a plasma, né? A gente pode estar traduzindo assim, como uma parte do nosso sangue, o plasma. Reactodate seria nosso sangue, mansa, nossos músculos, meda, o tecido adiposo, haste, os ossos, madhya, a nossa medula, shukra, o nosso tecido reprodutivo. Por que a gente está falando desses tecidos? Porque a gente precisa estar sabendo da onde vêm as coisas, né? Então, assim, se a gente está falando de corpo feminino, no sentido de corpo feminino ser aquele corpo que contém um chukra, dato feminino, certo? Ou seja, Stri Shukra. Shukra dato na mulher no sentido de ter o Stri Shukra, certo? Ok, gente, qual seria as funções desse dato, o Shukra dato, que vai ser bem importante para a nossa palestra de hoje? Nutrição de Ojas. O que é Ojas? Ojas também é um conceito bem importante dentro do Ayurveda. Ojas é o nosso néctar da vida. Ojas tem cor de ghee, gosto de mel e cheiro de arroz queimado. Queimado não, desculpa, tostado, cheirosinho. Delícia. O Ojas, ele fica localizado no nosso, na verdade, um tipo de Ojas, fica localizado
no nosso coração, que também pode ser mente, dependendo do Acharya. Alguns autores dizem que a mente está localizada no nosso Hridaya, nosso coração. Então, Ojas fica aqui, guardadinho. Como eu falei, né, tem cor de ghee, aquela manteiga clarificada, né, amarelinho lindo, ouro líquido. Tem o cheiro de arroz tostado e o sabor de mel. O Ojas, ele tem a função, traz a nossa vitalidade, a nossa imunidade, né? Ele traz a nossa libido, o ímpeto de viver, o tesão pela vida, assim, né? E se a gente não tem Ojas, a gente também não tem vida, né? A gente adoece e morre. Então, é muito, muito importante a gente cuidar do nosso Ojas, né? Assim como a gente cuidar do nosso Agni, que a gente estava falando. E o Ojas, então, voltando aqui, cada dato, a gente tem uma das teorias, né, dentro da fisiologia, do Ayurveda, que a gente se alimenta, e aí a gente alimenta, a gente nutre o Urasa, daí a gente, o Urasa nutre o Urakta, e assim sucessivamente, os tecidos vão se nutrindo até chegar no Shukra, que vai nutrir Ojas. Então, olha como é importante essa nutrição dos nossos tecidos. E como o Shukra é o último a ser nutrido. E passa por toda essa nutrição. Então, se a gente tem alguma questão de Agni, de Dato Agni no meio, ou de algum entupimento, alguma questão, algum desequilíbrio no meio desses datos, a gente vai ter um problema no Shukra Dato. Vai em cadeia, tá trazendo desequilíbrio para o Shukra Dato. E o Shukra Dato vai mostrar pra gente, né, essa questão do desequilíbrio. E vai estar afetando no Ojas, né? Dizem que Ojas, ele é eliminado na relação sexual com o orgasmo. Uma gota de Ojas é perdido. Então, é bem importante a gente estar observando como é a nossa conduta sexual e como, no sentido de se nutrir após, né? Daí eu acho que vem a moda do Golden Milk. Porque no Ayurveda diz para depois do ato sexual, da relação sexual, é importante a gente tomar um leitinho com cúrcuma para estar restabelecendo esse Ojas, para estar nutrindo, para ele estar voltando. E aí eu acho que daí fizeram um Golden Milk. Ok, então hoje está claro, certo? E funções do Shukra: formação de garba, né, que é o feto, ou fertilização e determinação do sexo de garba. Então é a partir do Shukra Dato que a gente a gente nada, né, que se define o sexo do feto. O que a medicina moderna concorda e descobriu há poucos tempos atrás, né? Contribui com a compleição, vitalidade e excitação sexual, né? A partir do Shukra Dato, né? Como a gente falou. Daí, num livro que chama Ashtanga Sangraha, que também é um Samhita, não está dentro daqueles 3 clássicos que eu falei, que são os grandes 3, mas está dentro dos não tão grandes outros, mas que são muito importantes.
E tá falando, a mulher também secreta chukra durante o coito, porém este é inócuo para a concepção. Ou seja, aqui está falando que a mulher também tem um nível de liberação de chukra, de ejaculação, digamos assim, né? Mas que não tem essa função como do espermatozoide de estar produzindo, de ser um gameta, né? E o que é estri? No Ayurveda a gente tem uma parte assim, que chama Estriroga, que é o estudo dos desequilíbrios, né? O estudo da saúde da mulher, que possui, né, esse estri, o chakra dato feminino, né? Definindo aqui mulher. Então, estri é aquela na qual a união de chakra, que também pode ter a tradução como gameta masculino, e shonita, que é o gameta feminino, ocorre, ou onde a concepção de uma nova vida acontece. A raiz ou fonte da progenie é Nari, é a mulher. Então, isso vem também de uma questão mais filosófica, assim, né, de origem do universo, darwiniana, assim, de que a vida vem a partir, né, dessa Nari, né. Ione é um nome em sânscrito, é um nome dado para vagina, para genitália feminina, que é inclusive um lindo nome, né, pra gente estar podendo adotar. Artava eu escrevi aqui com 2 As, gente, mas é porque é a longo no sânscrito e eu não tenho aquele negocinho que representa o alongo, eu não sei como fazer no teclado, então eu coloquei 2 As. Então, o que é o Artava, né? O Artava é o sangue menstrual, que se assemelha ao suco da laca ou ao sangue de coelho e que não mancha a roupa após a lavagem. Esse é, né, o saudável para a produção do embrião, diz o Ashtanga Hridaya no Sharira Stana. Bom, eu não sei, eu nunca vi sangue de coelho nem suco de laca. Não sei se é bem se é comum assim pra gente, como era para eles, né, na época. Pode parecer inútil esse verso, esses louca, mas não é, porque na verdade essa dica assim, né, de que quando ele sai fácil da roupa, ele é saudável, é muito importante. Saudável para a produção de um embrião não quer dizer que, né, a gente precisa estar realmente produzindo embriões, assim, fecundando e ficando grávida. E a saúde não só para isso, mas quer dizer que é a saúde plena, né? Saúde é que a nossa menstruação, nosso ciclo, nosso chucradato e etc. estão saudáveis, tá? Então, isso é uma boa dica da gente estar observando, né? A gente olhar para o nosso sangue quando ele estiver em contato com o tecido, ou com absorvente de pano, ou até com a nossa calcinha, ou enfim, a vestimenta que a gente tiver. E aí a gente lavar isso, né? Essa mancha de sangue vai estar saindo fácil, de que cor que vai estar o sangue, vai estar com coágulo, não vai estar com coágulo. Então é bem importante a gente estar observando. Né? E a gente vê que é saudável quando ele sai fácil, quando ele é fluido, né? Quando ele não tem coágulos, quando ele não mancha o tecido. E como que é estar nesse momento, né, de fluxo? O que a gente deve estar fazendo nesse momento? Normal, esse momento não faz diferença? Não, esse momento é muito importante. Também, o Ayurveda também está escrito nos clássicos que esse é o momento de desintoxicação. Porque como a gente viu lá no slide dos dados, dos tecidos, eles vão se nutrindo, é uma cadeia de nutrição e também é uma cadeia de
passagem tanto de nutrientes como de não nutrientes, de toxinas, de AMA, que a gente chama, né? AMA, na verdade, significa comida não digerida, mas pode, que é o que traz, é o que pode virar toxina no nosso organismo. Então, o fluxo menstrual, a saída de sangue, essa eliminação a partir do Apana Vayu, do Shukra e também do Rasa e do Rakta Dato, é uma forma de limpeza. É uma forma da gente estar limpando o nosso corpo, é uma forma da gente estar se purificando e é uma forma da gente estar podendo se reconectar com a nossa natureza, com a natureza. A natureza é a nossa natureza, né? Nós somos um. Então, se conectar com a natureza, o meio é se conectar com a gente mesmo. Então, é um momento de não fazer tanto exercício, de não estar indo no crossfit, de não estar indo no yoga também. Não sei como que foi a palestra de yoga, ainda não consegui assistir, mas quero muito assistir. Mas imagino que ela deve ter falado bastante dessa questão, né, dos asanas, das posturas, das práticas possíveis na menstruação. É importante a gente estar atento até essa prática do yoga que é tão benéfica, mas até essa, né, que às vezes pode até parecer levinha, não sei o quê, mas ela também é delicada nesse momento. Então, se pode-se optar por não fazer prática, ou pode-se optar por fazer práticas com bastante atenção, né? Mas aquela coisa que as nossas abuelas falavam, né? Essa coisa das avós mesmo, de não ficar com o pé no chão frio, de não comer comida remosa, de não lavar o cabelo. Isso tudo é muito importante. Até aquela, tipo, bidê, assim, né? Aquelas duchinhas que tem no banheiro, bidê quase não existe mais, mas aquela duchinha fria, assim, que às vezes a gente lava, né? O popô, a pelve e tal, não é legal, porque lembra, gente, do Apanavaio. Então, assim, não dá pra ter frio lá. Não dá pra ter frio na pelve nesse momento. Principalmente nesse momento, né? Então, tentar ter duchinhas, se for ducha higiênica, morna, de água morna, ou tomar banhozinhos, né? No chuveiro mesmo. Tentar evitar de muito frio, muito calor, esses excessos que agravam o vata. E aí pode estar atrapalhando a Panavai. Um momento, né, de novo, falando de conexão com você mesmo. Então, lê um livro mais voltado, assim, a essa questão de mais interiorização. Quem é da espiritualidade, né, também tá num momento assim. E independente de religião e espiritualidade, momentos de silêncio, de pausa, tá? Um momento de pausa. Tentar ter mais momentos de meditação. Ai, não consigo meditar, não precisa conseguir, não. Meditar não é assim, sentei e meditei, né? Meditar é uma prática. Então, você não precisa estar meditando, mas você pode estar sentada, respirando, em silêncio, tá? Tentando simplesmente deixar o pensamento passar. Outra coisa que tá muito legal, assim, voltou essa questão e tá bem divulgada até, a questão de plantar a lua, né? Isso é bem legal, é uma prática assim, ancestral, né? E que agora está reacontecendo e está sendo falada, e é muito, muito, muito importante esse resgate, né? Porque a gente está se conectando mesmo, né, com a Terra. Então, coloquei aqui fotinhas, assim, né, da gente estar colocando, o que é plantar a lua, né, para quem não sabe, a gente estar colocando o nosso sangue de volta para a Terra. Então, assim,
a Mãe Terra, ela nutre a gente o tempo todo, né? O tempo todo a gente está se nutrindo por esse poder maravilhoso, né? Dessa nossa Mãe Terra que tem essa doação inerente, assim, incessante, que a gente colocando de volta, a gente está podendo contribuir com essa nutrição, né? Então, se a gente agou o nosso manjericãozinho com o nosso sangue, com a nossa menstruação, a gente está nutrindo, né? E é maravilhoso, porque realmente as plantas ficam muito felizes e muito fortes. Qualquer vasinho que você tiver na janela, na varanda, no jardim. Ok. Agora, quando eu não posso ficar lá de cócoras no meu manjericão, no meu quintal, preciso sair pra rua, o que que eu uso para segurar o meu sangue? A gente usou por muito tempo, né, os absorventes, vou chamar, não sei se é esse o nome correto, mas os absorventes descartáveis, que tem tanto o interno, né, como o externo, sempre livre, B, essas coisas, e que, na verdade, assim, pode não ser uma das melhores opções, porque o algodão é uma cultura muito contaminada com agrotóxicos, né? É uma cultura que precisa de muito veneno. Então, essas coisas feitas com esse algodão, além de que esses absorventes, eles não são só feitos de puro algodão, claro, né? Na verdade, é um algodão mega super ultraprocessado, que passa também por vários químicosões, assim, tem inclusive plástico, né? Tudo isso impossibilita a respiração do nosso iônio, do nosso útero. E é bem prejudicial, assim. Além, né, de estar prejudicando o planeta, porque a gente está gerando um lixo muito grande, né, a cada retirada de um absorvente. Eu não imagino quanto tempo dure isso, né, aqui na natureza, para degradar, mas não é uma opção sustentável, assim, né? E se a gente não está sendo saudável com o planeta, a gente não está sendo saudável com a gente mesmo, porque afinal é tudo a mesma coisa, somos um, né? Então, tem essas questões. Aí, outra opção seria o copinho, né? O coletor menstrual, um cup, que vem também já há um tempo e foi bem revolucionário, assim, fez muito bem, eu acho, para muitas pessoas, né? Porque ele deixou a gente num contato com o sangue, transformou nossa relação com o nosso sangue, porque a princípio a gente descartava o nosso sangue na lixeira do banheiro, né? E ia saber lá para onde que ele ia parar, né? E então, assim, era uma coisa descartável, o sangue é lixo, enfim. E o copinho não, né? O coletor não, ele é algo que tá aqui, tá dentro, tá no cálice, né? Quase um sagrado, assim. Então, eu acho que contribuiu bastante para essa transformação da nossa relação, de como a gente vê o lugar que o sangue ocupa, né? Foi muito interessante. É maravilhoso isso, mas possibilita inclusive a questão de plantar, né, a lua, de poder estar colocando na terra, então você não vai descartar no esgoto, no lixo, nada disso. Ele tem uma função, né, ecológica, mas ele bloqueia o Apanavaio. Como a gente falou, né, o movimento do Vata, lembra? De cima para baixo, o Apanavaio, ele precisa fluir, precisa sair.
Se tem uma estrutura física, né, algo lá mecânico que tá parando, que tá obstruindo, que você tá ficando com aquele sangue lá dentro, não tá respirando o útero, e o sangue tá parado, esse fluxo do Apana não tá correndo naturalmente, então ele vai, ele vai agravar. E isso já está trazendo consequências. Isso já está gerando, às vezes, cólica em quem nunca tinha tido cólica, às vezes alterações no ciclo, né? Às vezes amenorreia, desmenorreia, enfim, traz consequências, né? Claro que você usou o coletor uma vez na sua vida, não é assim, né? Usou e agravou a Panovaio. Mas você vai sentir algumas coisas no próximo, por exemplo. Mas daí no próximo você não usou, beleza, já vai passando. Mas o uso contínuo, frequente e prolongado não traz benefícios. E agora? Estava feliz com o meu coletor. Tudo bem, pode seguir usando, não precisa descartar ele completamente da sua vida, mas é isso. Vamos tentar trazer também outras formas. Tem agora também a calcinha absorvente, eu acho que é assim que chama, não sei como que chama. Tem as calcinhas e tem também os absorventes de tecido, né, que são muito interessantes. Eu, pessoalmente, tenho como favorito os absorventes de tecido. Principalmente os tecidos claros, os que são só de algodão orgânico. Eu ainda não encontrei nenhum para comprar, ainda costuro os meus, mas eu acho que logo talvez exista, ou enfim, logo deve existir, já pelo menos já tem esses, né, possíveis. É muito importante que não tenha tecido sintético, porque o tecido sintético ele é muito ruim, né? Como a gente falou da nossa pele enquanto um órgão de absorção e que a gente precisa digerir todas essas coisas que estão em contato, né, com a gente como um todo. Então, tecido também é uma questão muito séria que a gente precisa estar pensando na nossa saúde. O que tá em contato com a nossa pele. Tá? Claro que a gente ainda, isso é meio que um passo assim, ainda à frente, né? Que a princípio a gente ainda precisa estar desconstruindo mais essa questão dos cremes, químicos, maquiagens, etc. E que, claro, tem um contato, né? Mais contato, mas as nossas vestimentas também é um assunto a se pensar, né? A questão dos tecidos não naturais, fibras não naturais, que são feitas de petróleo, que poluem muito o planeta e logo a gente, né? De estar em contato com a nossa pele também. E o algodão, que não é orgânico, porque ele tem muita contaminação com venenão agrotóxico. Tá? Então vamos dar preferência então para esses absorventes, que dá pra gente ver o sangue, que dá pra gente lavar, tá bom? Tudo isso é uma questão reflexiva, né? E aí a gente vai escolher o que a gente se sente mais confortável, o que é possível, viável na nossa vida, no nosso corpo, tá bom? E o nosso ciclo também tem a influência dos doshas, assim como o dia, né? Assim como as idades da vida, os momentos da vida, assim como as partes do corpo, né? Então, vamos lá, pensando num ciclo completo de do Shukra Dato, a gente pode começar então com o primeiro dia de fluxo, o primeiro dia da menstruação. Esse momento, ele tem a predominância do Vata Dosha.
E é como a gente já falou, né? O Apana Vayu, que é um subdosha de Vata, ele está interferindo completamente nessa movimentação em expelir esse sangue, né? Que está no endométrio. Então, a gente está nesse movimento. O que que isso significa? A gente está nessa hora, regido por... regido é ótimo. Sob o domínio de Vata Dosha. Por isso que a gente falou que é outono, o momento da gente estar mais conectado, o momento da gente estar se nutrindo melhor. A gente não vai estar com um Agni super bom, então a gente pode estar sentindo às vezes muita fome, mas a gente outras vezes não está sentindo fome nenhuma e outras vezes não está conseguindo digerir, assim, comer muito e não conseguir digerir. Então é importante estar bem atento a isso, comer comidas mais leves, mais nutritivas, né, com predominância do sabor doce, com predominância de sabores que nutrem, certo? E aí, depois desse momento, né, que a gente falou por isso, todas aquelas recomendações que eu já falei, não vou falar de novo. Depois disso, a gente vai para o momento capa, o momento que a gente vai estar liberando mais estrógeno, né, o estrogênio, um momento de que a gente vai estar como se preparando para estar fértil, se preparando para uma possível fecundação de produção de tecidos, né? Que o nosso endométrio vai estar engrossando. Então é um momento bem capa dosha, né? E aí, como que a gente vai se sentir nesse momento do ciclo? A gente vai se sentir muito estável, muito forte, poderosa. A gente não vai estar com muito acne, né? A gente não vai estar assim com aquela fome toda, mas a gente pode estar mais centrada, mais lenta, mais ou menos assim. Daí a gente tem a ovulação, a gente tem o nosso momento fértil, e aí a gente não fecunda, e a gente vai para o momento pita, que é um momento de metabolizar isso, né? A gente vai estar com mais progesterona, vai estar com o endométrio ainda mais grosso, né? Com mais vascularização e etc. Porque a gente vai estar pensando que a gente pode estar recebendo esse ovo, né? Esse óvulo que foi fecundado. E aí a gente vai estar sentindo mais fome, a gente vai estar com acne fortão, né? A gente vai estar mais ativo, se sentindo muito poderosa na atividade, muito centrada, assertiva, organizada, pá, pita, assim, né? E aí, por isso que a gente fica naquele momento, assim, meio TPM. Às vezes a gente pode ficar mais com fogo, assim, né? Mais raivosa, mais irritada. A gente pode ficar também com aquelas fome louca de doce mais perto da menstruação, porque a gente vai estar chegando, além da gente estar com muito acne, a gente vai estar chegando no momento do Apana, então ele precisa tá gastando, né? Então precisa ter essa nutrição. E aí é isso, né? Aí a gente volta. E como nesse momento, né? Como é a natureza do ciclo menstrual de uma pessoa que tem uma característica mais vata. Isso daqui não é para colocar muito em caixinhas, assim, ai, qual é meu dosha? Eu sou vata, então minha menstruação é assim. Ou a partir da minha menstruação ser assim, eu sou vata, pita, kapha. Não é essa questão de qual é seu dosha, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. Mas sim
uma forma de a gente estar se conhecendo, se observando e podendo se cuidar, tá bom? A partir desse conhecimento, assim, né? Enquanto um diagnóstico. Então, é uma natureza de um ciclo, né? Mais Vata Dosha. Ele são ciclos mais irregulares, né? Não tem muito aquela coisa certinha de 28 dias, pode ter um espaçamento mais longo, tá? Um fluxo menor, porque vamos lembrar daquelas qualidades, né, do Vata Dosha, que é a caixa e vai, o que é ar, né, vento, movimento. Então, o fluxo não vai ter muito, né? Tem secura, né, enquanto guna principal, assim. Sangue fino, mais escuro, pode ser, ausência de muco. Poucos dias também, né, de sangue, assim, não vai ser muito sangue, né? Não vai sangrar muito tempo, nem muito. Ups. Ah, possíveis sintomas relacionados, né, com um ciclo mais, com uma natureza mais vata. Isso, como regra geral, onde tem dor tem vata, né? Assim como onde tem coceira tem capa. Então, um ciclo com mais dor, né? Pode ficar com mais gases, pode ter ou ficar com a barriga inchada de gases, né? Pode ter dor nas pernas, dor nas coxas, dor no abdômen, cólica, constipação. O Vata já tem, né, uma tendência a constipar, né? Então, se tiver questões com a Panavaio, então vai ter mais constipação. Pode também alternar com fezes soltas nos períodos mais próximos do fluxo. Pode ter tensão, sono interrompido, né? Coisas assim voltadas a esse movimento da mente muito presente no Vata Dosha. Mudanças de humores, né? Sentimento de insegurança, mulheres que exercitam demais ou perdem muito peso, pode agravar o Vata, tá? E isso é sério, né? Ter pouca gordura no corpo, emagrecer muito, ou ter muito, uma atividade física muito severa, mas sim, é para quem malha muito mesmo, né? Pode parar de menstruar ou pode ter menorreia, né? Ou uma menopausa precoce. E aí também pode ter ansiedade, nervosismo, medo. E o que a gente pode estar fazendo para mitigar esses sintomas? Se a gente observa isso, né? A gente vê que a gente tem uma característica mais assim, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo oleação antes, usar um óleo de gergelim prensado a frio, morno, e no ventre. Não durante o fluxo, mas antes, alguns dias antes. A gente pode estar se nutrindo como eu falei, com alimentos mais doces, né? Tirar os industrializados, diminuir álcool, tabaco e café, ou café e outros chás, né? Estimulantes, chimarrão, etc. Chá, dá preferência para chás mais quentinhos, quentinhos no sentido de aquecer o corpo, né, não de temperatura, mas de potência, assim, tipo canela, leitinhos mornos com canela, pode ser leite vegetal, preferencialmente, minha preferência. Ah, chá de gengibre, né? Pode fazer um daqueles chai, né? Só que sem o preto, por exemplo, fazer um leitinho com bastante especiaria, canela, cardamomo, gengibre, cúrcuma, maravilhoso. Antes, né? Um chá de macela, de erva doce com gengibre.
E pita. Ciclos regulares, certinhos, né? Como o pita, ele tem essa característica de regularidade, né? Pode ter intervalos mais curtos, fluxo maior e com mais dias de menstruação envolvido, porque o pita vai sangrar mais, né? Claro, o sangue geralmente é mais intenso, vermelho, brilhante, pode ter um tom também mais amarelado e pode ter uma sensação de calor. Isso é muito característico, né? Da gente estar podendo identificar que a gente tá um pouco com pita mais forte do que deveria, né? Isso, assim, se você isso daqui é importante, como eu falei, não para estar dentro de caixinhas e falar, ah, eu sou pitananá, mas para você se conhecer. Então, se a vida inteira você nunca sentiu calor ao ficar menstruada, calor até na própria região mesmo, né? Você começa a sentir, então você vai ver, cara, tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que eu tô um pouco com mais pita do que o normal. Então, eu posso estar com um desequilíbrio, eu posso estar com um agravamento de pita. Daí, o que eu vou fazer? Né? É mais ou menos nesse sentido que eu tô trazendo essas informações para vocês, tá? Para vocês poderem estar se conhecendo e podendo identificar esses possíveis desequilíbrios que acontecem, né? De um ciclo para o outro, se às vezes a gente pelo próprio uso dos absorventes inadequados, por estar tendo aquelas condutas, né, de às vezes tomar, ficar muito no frio, lavar muito cabelo, ou comer muita coisa picante, aí às vezes pode estar agravando um pouco o pita, e aí você vai sentir um pouco mais as coisas sutis, assim, né? Desde esse sutil até o mais denso da sintomatologia. Então é isso, pode ter essa sensação de calor. Pode ser quente, penetrante, pode trazer irritabilidade, frustração, raiva, desejo intenso de comida. Então, assim, diferente das emoções de vata, né, que é mais voltado ao medo, à insegurança, ansiedade, falta de sono, o Pitta ele já traz uma coisa mais raivosa, assim, né, mais relacionada a tá irritada, a tá com raiva, sensação de calor, muito, isso é muito Pitta, né, mesmo assim, calor no corpo e na mente. Erupções cutâneas, espinha, acne e outros processos inflamatórios. Dor de cabeça, enxaqueca, propensão à vaginite, né, inflamações da ione, inchaço e dor nos seios, náusea, vômitos, diarreia e sensação de queimação novamente. Então o intestino fica mais solto também, né? Diferente do vata, que fica mais preso. O que a gente pode estar fazendo se a gente está sentindo essas coisas? A gente pode estar tentando tomar chás que esfriem um pouco, que deixe que traz mais um resfriamento, uma limpeza. Então, um chá de semente de coentro, um chazinho de camomila, erva doce também. Oleação pode ter, é sempre bom, mas pode ter um pouco de cuidado. Talvez um óleo de coco na ione, um óleo de coco medicado com camomila ou com calêndula, para esses processos de vaginite. É maravilhoso. Escalda-pés também. Uns banhos, pode fazer uma molhação e depois tomar um banho mais fresco.
Banhos de cachoeira, caminhadas com o pé no chão, isso é bom para todos os doxas. Mas banho de cachoeira principalmente para pita mesmo. E capa. A natureza do ciclo menstrual do capa dosha traz uma maior lentidão e sonolência. Pode ter mais muco no fluxo. Pode ter um leve tom amarelado, esbranquiçado, assim, né? A pessoa fica comendo por emoção mesmo, né? Comer bem de ansiedade, assim. Não de ansiedade, mas comer de uma forma afetiva, né? Um fluxo mais pesado, mais longo, devido à acumulação de tecido, né? Do capa, que é isso, né? O capa, formação de tecido. Então, tem a tendência de acumular. Então, pode ter como sintoma depósito ou crescimento, também pode ter obstrução na menstruação, então pode acontecer de amenorreia, como vata, inchaço e retenção de água nos seios. Então, normalmente as pessoas ficam mais inchadas mesmo, né? Com mais edema, aquela pessoa que sente que incha muito de TPM. E pode ficar mais deprimidinha e tal, né? Então, o que a gente pode estar fazendo? Trabalhando um pouco com picantes, né? Um tricato, que são 3 picantes, antes da. Não no período menstrual, mas antes. Chás de gengibre também, canela, chás de cúrcuma e esses combinados, assim, né? Desses chás bem poderosos que é cúrcuma, gengibre, pimenta preta, tá, gente? Nesse momento pandêmico, tomar sol é bem importante nos horários, nos bons horários, sem roupa de preferência, para que o sol toque o máximo de pele, né? E agora a gente vai para uma outra fase da vida, né? Que é a fase da menopausa. Esse é um momento muito especial, né, na vida das mulheres. É a idade de ouro. Pro Ayurveda, não é um momento de, perdi a fertilidade, ou perdi alguma coisa. Muito pelo contrário. É um momento de ganhos, né? A menopausa é uma idade de ouro para as mulheres. É uma fase acolhedora e celebra o início de um período radiante de sabedoria e graça. Ela marca um período de deixar ir a necessidade de fazer e de alcançar alguma coisa. O cumprimento deste período permite a transição com um sentimento de contentamento e paz, e é um momento em que o corpo tem mais transformação para um estado poderoso. Muitas mulheres irão experimentar a menopausa entre os 40 e 50 anos, e esta é uma fase de completa meditação interior, recordando quem somos de fato. Na teoria ayurvédica, a menopausa faz com que as energias vata se dispersem e fluam para cima, conduzindo sintomas como ondas de calor, secura vaginal, perturbações no sono, desequilíbrios hormonais e possíveis problemas de densidade óssea, osteoporose, né? À medida que a menopausa avança, os níveis de estrogênio e progesterona, os dois hormônios femininos dominantes, caem. Então, saber quais os nossos doxas podem estar desequilibrados ajudará muito na nossa dieta, no nosso estilo de vida. Então, é importante a gente talvez estar com um acompanhamento com um terapeuta, um vaidya, um médico, porque o Ayurveda pode contribuir muito nessa fase da vida. Como em todas, mas nessa é bem especial, assim. Então, como a gente falou um pouco, né, na menstruação, não querendo colocar em caixinhas, mas tentando contribuir onde pode estar acontecendo os nossos desequilíbrios, para a gente poder estar se equilibrando de uma forma mais eficiente, vamos falar um pouco na origem do desequilíbrio em vata na menopausa, né? Então, oscilações de humor, secura na mucosa vaginal, como a gente falou, vata seco, né? Constipação, ressecamento do intestino, fluxo escasso durante a
perimenopausa, que é um período que antecede, né, menopausa, insônia, ansiedade, preocupação, medo, perda óssea, porque os ossos são sítios de vata também, e diminuição da libido. E em Pita, ondas de calor, irritabilidade, sangramento intenso durante a perimenopausa, esse período anterior, raiva, ciúmes e erupções cutâneas. Então é um pouco parecido, né, com os sintomas também da menstruação. Em capa, ganho de peso, retenção de líquidos, edema, sentimento de depressão, tristeza e ganância. O capa tem uma tendência a querer acumular coisas, então tem essa ganância, assim. Agora, o que a gente pode estar fazendo, né, para ter uma menopausa mais tranquila? Faça as pazes com o passado, aceite o presente e o futuro. Bom, como se fosse fácil, né? Mas a partir da meditação, né? A partir do silêncio, do yoga, a gente pode estar conseguindo chegar um pouco nisso, né? Também da psicoterapia, né? De fazer análise, ter um analista, muito bom. Praticar a Abhyanga, que é a massagem com óleo, Shirodhara, que é aquela também que a gente mostrou na foto, né? O óleo na testa. Terapias rejuvenescedoras, que são as rasayanas. Daí, para isso, a gente precisa procurar uma terapeuta ou um terapeuta. Hidratar-se bem com sucos que nutrem, como a gente falou, maduraraça, bastante, né? Do sabor doce. Não significa que é só para comer o sabor doce, gente. Mas o sabor doce para estar nutrindo. Por exemplo, a romã. A romã é maravilhosa. Maravilhosa. A gente pode plantar. Quem tem um quintal, planta uma árvore de romã. E nessa época, agora a gente está na época da romã, então vamos fazer suco de romã. Eu beber muito suco de romã, que é muito bom. Uma fruta muito boa para a saúde da mulher. Fazer uma dieta que equilibre vata e pita, né? Reduzindo a ingestão de cafeína e álcool, tabaco também. Então, assim, a comida, né, é muito importante. Essa alimentação, a gente precisa estar cuidando durante toda a vida. Uma alimentação mais saudável. Que, consequentemente, cuida do Agni, né, nosso fogo digestivo. Fazer pranayamas, yoga, concentrando no fortalecimento da pelve. Então, realmente o yoga também é uma busca assim muito fundamental que contribui muito para a vida, em todas as fases. Exercício físico para o Ayurveda é sempre pouquinho, não é um exercício físico que te deixa exausta, mas um exercício físico diário, todo dia um pouquinho. Então, uma caminhada de 30 minutos é o ideal ser feito todos os dias. O sono, né, que tá falando do yoga nidra, mas o nidra também, de forma geral, né, a gente tá tendo uma rotina de sono adequada, dormir às 10 horas, ter um sono reparador e acordar cedo é fundamental. Utilizar ervas que pacifiquem os sintomas, né, e é isso também a gente tá precisando de uma ajuda de um terapeuta ou uma terapeuta ou um Vaidya. E meditar. Então, chegamos ao fim da nossa palestra. Gostaria de agradecer a escuta de vocês, agradecer novamente a organização do evento e desejo a todas e todos uma vida plena de saúde, paz e amor. Namastê.